Capítulo 14. Elucidações de Clarencio. Pulsava-me precipite o coração, fazendo-me lembrar o aprendiz bisonho diante de examinadores rigorosos. Vendo aquela mulher em lágrimas e ponderando a energia serena do ministro do auxílio, tremia dentro de mim mesmo, arrependido de haver provocado aquela audiência. Não seria melhor calar, aprendendo a esperar deliberações superiores? Não seria presunção descabida pedir atribuições de médico naquela casa onde permanecia como enfermo? A sinceridade de Clarencio para com a irmã que me antecedera despertara-me raciocínios novos. Quis desistir, renunciar ao desejo da véspera e voltar ao aposento, mas era impossível. O ministro do auxílio, como se adivinhasse meus propósitos mais íntimos, exclamou em tom firme, pronto a ouvi-lo. Gente, só para lembrar, o André Luiz, ele pediu uma audiência com o ministro Clarencio, que ele ia pedir um trabalho. Aí é só essa situação aqui que a gente leu na semana passada. Ia solicitar instintivamente qualquer serviço médico em nosso lar, embora a indecisão que me dominava. Entretanto, a consciência me advertia. Por que referir-se a serviço especializado? Não seria repetir os erros humanos, dentro dos quais a vaidade não tolera outro gênero de atividade senão o correspondente aos preconceitos dos títulos nobiliárquicos ou acadêmicos? Esta ideia equilibrava-me a tempo. Bastante confundido, falei. Tomei a liberdade de vir até aqui, rogar seus bons ofícios para que me reintegre no trabalho. Ando saudoso dos meus misteres, agora que a generosidade do nosso lar me reconduziu à bênção da harmonia orgânica. Qualquer trabalho útil me interessa, desde que me afaste da inação. Clarencio fitou-me longamente, como a identificar-me as intenções mais íntimas. Já sei, verbalmente pede qualquer gênero de tarefa, mas no fundo sente falta dos seus clientes, do seu gabinete, da paisagem de serviço com que o Senhor honrou sua personalidade na terra. Até aí, as palavras deles eram jatos de conforto e esperança, que eu recebia no coração com gestos confirmativos. Depois de uma pausa mais longa, porém, o ministro prosseguiu. Convém notar, todavia, que às vezes o Pai nos honra com a sua confiança, e nós desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço. Você foi médico na terra, cercado de todas as facilidades, no capítulo dos estudos. Nunca soube o preço de um livro, porque seus pais generosos lhe custeavam todas as despesas. Logo depois de graduado, começou a receber proventos compensadores. Não teve sequer as dificuldades do médico pobre, compelido a mobilizar relações afetivas para fazer clínica. Prosperou tão rapidamente que transformou facilidades conquistadas em carreira para a morte prematura do corpo. Enquanto moço e sadio, cometeu numerosos abusos dentro do quadro de trabalho a que Jesus o conduziu. Ante aquele olhar firme e bondoso, ao mesmo tempo, estranha perturbação apossara-me de mim. Respeitosamente ponderei. Reconheço a procedência das observações, mas, se possível, estimaria obter meios de resgatar meus débitos, consagrando-me sinceramente aos enfermos desse parque hospitalar. Impulso muito nobre, disse Clarencio, sem austeridade. Contudo, é preciso convir que toda tarefa na terra, no campo das profissões, é convite do Pai para que o homem penetre os templos divinos do trabalho.
O título para nós é simplesmente uma ficha, mas no mundo costuma representar uma porta aberta a todos os disparates. Com essa ficha, o homem fica habilitado a aprender nobremente e a servir ao Senhor, no quadro de seus divinos serviços no planeta. Tal princípio é aplicável a todas as atividades terrestres, excluída a convenção dos setores nos quais se desdobrem. Meu irmão recebeu uma ficha de médico. Penetrou o templo da medicina, mas sua ação lá dentro não se verificou em normas que me autorizem a endossar seus atuais desejos. Como transformá-lo de um momento para outro em médico de espíritos enfermos, quando fez questão de circunscrever observações exclusivamente à esfera do corpo físico? Não nego sua capacidade de excelente fisiologista, mas o campo da vida é muito extenso. Que me diz de um botânico que alinhasse definições apenas com o exame das cascas secas de algumas árvores? Grande número de médicos na Terra prefere apenas a conclusão matemática diante dos serviços da anatomia. Concordemos que a matemática é respeitável, mas não é a única ciência do universo. Como reconhece agora, o médico não pode estacionar em diagnósticos e terminologias. Há que penetrar a alma, sondar-lhes as profundezas. Muitos profissionais da medicina no planeta são prisioneiros das salas Me perdi um acadêmicas. pouquinho. Desculpa, Ismael. Sim, sim. Ah, desculpa. Eu me perdi aqui um pouquinho. Aí. Aqui. Eu vou voltar então só um pouquinho então. Concordemos que a matemática é respeitável, mas não é a única ciência do universo. Como reconhece agora, o médico não pode estacionar em diagnósticos e terminologias. Há que penetrar a alma, sondar-lhes as profundezas. Muitos profissionais da medicina no planeta são prisioneiros das salas acadêmicas, porque a vaidade lhes roubou a chave do cárcere. Raros conseguem atravessar o pântano dos interesses inferiores, sobrepor-se a preconceitos comuns e, para essas exceções, reservam-se as zombarias do mundo e o escárnio dos companheiros. Gente, eu vou fazer só um comentário. E Adriana, a gente faz o seguinte: a gente vai lendo e você pode parar a qualquer momento, qualquer pessoa pode fazer comentário a qualquer momento. E a ideia é assim, né? Se às vezes a gente lê um parágrafo, mas porque deu muitas reflexões, a gente vai seguindo nesse ritmo. E, gente, essa parte, ela me tocou muito porque eu tô em um momento muito vivenciando essa parte aqui, sabe? Muito, muito mesmo. É quase que pra mim essa parte aqui, porque eu tenho entrado em um processo muito profundo de qual seria o meu verdadeiro papel na universidade, sabe? Então, eu ali fico trabalhando com questões de física, com aqueles cálculos, mas eu fico assim, será que era isso mesmo que era o meu, a, o meu trabalho lá? E eu sinto que não, mas eu também não tenho clareza, sabe? Então, é interessante essa parte aqui quando ele vai falando da medicina, não como a casca do corpo físico, mas procurando penetrar nas profundezas, né, da alma, dos corpos energéticos, dessas estruturas mais profundas. E então é também tipo um chamado para mim, sabe? Aonde que no meu trabalho, como que eu poderia ser talvez está auxiliando a despertar mais esses aspectos profundos, ao mesmo tempo que eu estou ligado ali a aquela aquela instituição, mas procurando adentrar mais, né, e incentivar mais essa busca. Então, para mim tá sendo bem profundo. Ismael, com certeza está no processo certo, né? E assim, eu
também tinha essas questões e tudo, e depois eu vi como um ciclo assim se fechou, assim, que eu me questionava também tantas coisas, depois eu consegui perceber, nossa, como foi tudo, né, assim, paulatinamente as coisas foram sendo mais, eu fui compreendendo melhor, né? E só uma historinha que eu queria falar para vocês que eu me lembrei, eu tinha uma amiga que era professora numa escola, com crianças pequenininhas. E aí ela um dia perguntou o que que as crianças queriam, né, com o que que elas queriam trabalhar quando elas crescessem. E aí, falando dessas profissões, da vaidade, eu me lembrei da história. E aí foi perguntando, aí eles foram falando, né, naquela época que não era a época de hoje, né, que os meninos, agora é o youtuber, é não sei o quê, mas naquela época eles foram, né, quero ser professor, quero ser engenheiro, quero ser, né, médico, advogado, e assim por diante. E aí chegou num determinado menininho e ele falou: Tia, eu quero ser gari. Aí ela falou: Gari, por que que você quer ser gari? Aí ele falou: Ué, eu tô vendo aqui meus colegas, todos querem ser médico, advogado, engenheiro, professor, e quem vai limpar as ruas? Quem vai fazer esse serviço, né? E quando a gente fala de profissão, a gente pensa na gente, né? E ele teve essa visão do todo. Acho tão linda essa historinha que aconteceu mesmo, né? Muito. E é isso, estamos todos aí. Bom dia de novo, agora todo mundo me ouve. Sim, Então, bem-vinda. estou muito feliz de estar aqui e essa palavra de hoje, essa leitura, ela me toca muito, porque eu sou advogada por vocação, né? E todo mundo que trabalha comigo, as pessoas que às vezes me ajudam, né? Tive algumas secretárias, uns estagiários e tudo, as pessoas que realmente ajudam a gente a ser o que a gente é, né? As pessoas sempre me questionam muito, falam assim, doutora, mas a senhora escuta as pessoas contar as histórias desde quando o avô nasceu lá atrás, a senhora tem uma paciência. Eu falei, a pessoa que senta aqui, ela quer ser ouvida. Às vezes o problema jurídico dela é mínimo, né? Então, essa palavra, ela veio muito forte para mim, porque eu sinto que eu estou no meu propósito, né? Que é de ajudar pessoas, isso me emociona muito. E agora você fala de medicina, e a minha filha, que era advogada até um mês atrás, foi para muito longe daqui, da onde eu moro em Araguari, interior de Minas. Ela foi para o norte de Goiás, quase divisa com o Mato Grosso, para fazer medicina. Abandonou tudo aqui para fazer medicina, porque é o chamado dela. E ela tem muito disso. Todo mundo lá falando no dia, primeiro dia de aula, o que você quer fazer e tal? Um quer ser cirurgião plástico, outro dermatologista, né? Profissão mais rentável. Ela falou, olha, eu quero ser pneumonologista ou então angiologista. Mas por que isso? Ela falou assim, porque eu convivi com a minha avó a vida inteira e ela sempre teve problema respiratório e eu vejo que tem muito pouca gente voltada para os idosos, né? Então eu achei assim bonito isso nela, de no meio da carreira ela mudar de opinião, né? Então, esse chamado é uma coisa que quando bate forte demais na gente, nada impede mesmo. Você vê que é o propósito, né? Talvez nesse momento na vida dela, é o propósito de ajudar o outro. E acho que com isso ela vai se melhorar demais como ser humano, né? Ela gosta demais de trabalhar com idosos e tudo. Está começando agora, mas está assim, deslumbrada. E eu falei, mas que bom, tomara que eu consiga ajudar pessoas, não só fisicamente, né, Ismael? Porque o mundo está muito doente, as pessoas estão muito adoecidas na sua própria individualidade. E eu acho que esse é o maior propósito da vida da gente, é ser empático, né, com o outro, é sentir a dor do outro, porque só assim a gente vai compreender as nossas mesmo. Eu penso. Assim, desculpa, falei demais no primeiro dia. Que é isso, Adriana? Não, é assim mesmo. Aqui a gente
vai trocando. E muito bacana essa ideia que você e a Neuza colocaram com relação ao trabalho, no sentido de se perceber no contexto do conjunto, sabe? E aí eu me lembrei também de uma outra historinha que eu já contei aqui em outro dia, né? Não sei se foi na terça, e eu vou contar também rapidinho, que eram três pessoas que estavam ali numa construção, né? Aí uma pessoa estava passando e perguntou para um, o que que você está fazendo? Ele, eu tô, né, assentando aqui esses tijolos. Aí o outro estava ali, aí ele, e você? Ele estava fazendo o mesmo trabalho. Ele falou assim, eu estou fazendo aqui a parede. Aí foi pro terceiro e falou assim, o que que você está fazendo? Eu estou construindo uma catedral. Então, o outro ele já se sentia com todo um propósito muito amplo daquele trabalho que ele estava fazendo de assentar, né, a- os tijolos, mas ele conseguia se inserir nesse organismo grande que era, poxa, olha, uma catedral, pessoas vão se ligar a Deus aqui. Então, acho que é por aí, né? A gente cada vez mais no nosso trabalho tentar inserir e falar assim, olha, qual é no contexto geral o papel, porque isso a gente não só consegue se inserir melhor e consegue abrir a intuição para o que eles vão, o que a vida vai nos mostrar, o que a espiritualidade vai nos mostrar, né? E uma coisa que. Oi, Vânia, você ia falar. Não, é porque ela falou que é de Araguari, minha família, eu sou de Araguari, minha família é de Araguari, então me deu saudade. Um beijo Ótimo, venha nos visitar. maravilhoso aí, viu, Adriana? Venha nos Adoro visitar, Araguari. Vani. Pois é, você não lá ver minha irmã mesmo, aí vou aí te conhecer Com pessoalmente, certeza, vamos tomar um café. não é? E assim, de tudo que vocês falaram, e eu fui professora durante muitos anos, né? Antes de ir para o tribunal. E assim, das histórias, de tudo que vocês colocaram, o que está presente aí que a gente vê, né? Que é essa coisa linda? É o amor de vocês em relação ao trabalho, né? Em relação ao próximo. Então, acho que o fundamental de tudo que a gente faz é colocar o amor. Quando a gente coloca amor naquilo que a gente faz, as situações vão se aproximando, né? Deus vai agindo através da gente. Então é muito importante isso, o amor. Cada dia que você levantar para fazer o seu trabalho, fazer bem feito, com amor, né? Com dedicação, e sempre lembrando da oração, pedindo ao Pai proteção, que você seja instrumento nas mãos dele. É lindo demais as histórias, e Adriana, seja bem-vinda. Muito obrigada, estou muito feliz mesmo de fazer parte aqui desse grupo, sabe? Eu não acredito em coincidências, eu acredito em providência divina, né? Que Deus une as pessoas com um propósito e cada vez mais tomara que esse grupo cresça bastante aí, né? E que se formem outros e outros, né? E que seja uma corrente bem forte mesmo de oração que está todo mundo precisando demais. Obrigada pela acolhida. Eu acho Ô, que esse Vânia, texto deve ter vindo para todos mesmo. Porque ontem mesmo eu estava fazendo uma prece e justamente qual é o meu papel e dentro da minha profissão, né? Qual é o meu papel? O que que eu tenho que fazer? E a resposta acho que vem meio dentro desse texto e de todas as pessoas que estão falando. Cada um está dando um pouquinho das instruções que deveriam vir na mente, né? E, e o dia que eu tenho mais prazer de trabalhar é o dia que eu trabalho como voluntário, dentro da minha profissão, mas como voluntário. Então, assim, acho que é meio que a resposta para muitas coisas que está dentro do texto. Muito bom mesmo. o que eu ia falar. Vânia, eu também sou de Araguari. Ah, Neuza, coisa boa. A gente está Gente, aqui já um tempão, né? Sentiu uma afinidade, né? Mas olha aí, as nossas origens aí. não é? E eu queria falar sobre essa questão da profissão também. É que muitas vezes os filhos, ou
as pessoas seguem primeiramente algo que faz referência aos pais, aos avós e tudo. E depois, né, no meio do caminho, faz essa mudança, porque aí encontra realmente o chamado, né? E muitas vezes os pais, os avós ficam, não, você tem que trabalhar né? Então, essa questão de herança, de coisas, quer que os netos tomem conta, os filhos tomem conta, às vezes, de uma empresa, e não é assim, né? E fala, eles não vão cuidar de nada e tal. Mas às vezes não é esse o propósito da vida, né? Tem que ter esse chamado aí e ver onde é que, né, como esse menininho aí do Gari, onde é que realmente a gente se encontra, né? Muito lindo. Obrigada. Solange, você ia falar alguma coisa, Solange? Ah, tá. Então vou. Estou sem microfone. Opa! Então vou continuar. Fiquei atônito. Não conhecia tais noções de responsabilidade profissional. Assombrava-me a interpretação do título acadêmico, reduzido à ficha de ingresso em zonas de trabalhos para cooperação ativa com o Senhor Supremo. Incapaz de intervir, aguardei que o ministro do auxílio retomasse o fio das elucidações. Desculpa, que abri uma. Pronto. Conforme deduz, continuou ele, não se preparou convenientemente para os nossos serviços aqui. Generoso benfeitor, atrevi-me a dizer, compreendo a lição e curvo-me à evidência. E fazendo esforço por conter as lágrimas, pedi humildemente, submeto-me a qualquer trabalho nessa colônia de realização e paz. Com um profundo olhar de simpatia, respondeu, meu amigo, não possuo apenas verdades amargas. Tenho igualmente a palavra de estímulo. Não pode ainda ser médico em nosso lar, mas poderá assumir o cargo de aprendiz, oportunamente. Sua posição atual não é das melhores, entretanto, é confortadora pelas intercessões chegadas ao Ministério do Auxílio a seu favor. Minha mãe? Perguntei inebriado de alegria. Sim, esclareceu o ministro. Sua mãe e outros amigos no coração dos quais você plantou a semente da simpatia. Logo após a sua vinda, pedi ao Ministério do Esclarecimento providenciasse a obtenção de suas notas, que examinei atentamente. Muita imprevidência, numerosos abusos e muita irreflexão. Mas nos 15 anos de sua clínica também proporcionou receituário gratuito a mais de 6.000 necessitados. Na maioria das vezes, praticou esses atos meritórios absolutamente por troça, mas presentemente pôde verificar que, mesmo por troça, o verdadeiro bem espalha bênçãos em nossos caminhos. Desses beneficiados, 15 não o esqueceram e têm enviado até aqui veementes apelos a seu favor. Devo esclarecer, no entanto, que mesmo o bem que proporcionou aos indiferentes surge aqui a seu favor. Concluindo, a sorrir as elucidações surpreendentes, Clarencio acentuou. Aprenderá lições novas em nosso lar e, depois de experiências úteis, cooperará eficientemente conosco, preparando-se para o futuro infinito. Sentia-me radiante. Pela primeira vez chorei de alegria na colônia. Oh, quem poderá entender na terra semelhante júbilo? Por vezes é preciso cicar-lhe o coração no grandiloquente silêncio divino. Que bonito essa parte. E como todo bem realizado
não pensando na questão do retorno, mas é algo que reverbera de forma não local e não temporal, né? Foi ver, foi lá na Terra em um momento e foi repercutir ele lá em plano espiritual, no processo de auxílio dele. E, embora a gente não deva ficar, né, fazendo esses cálculos, mas é interessante também pensar que há justiça em tudo, né, nesse processo da ação e reação, da causa e efeito, e que estamos todos ligados, uns auxiliando os outros. Lembrei de uma outra história. Eu não sei bem, assim, mas só o contexto, assim, que uma pessoa estava visitando um local com um conhecido e tinha um cemitério. E aí ele via lá o local onde as pessoas foram enterradas e aí estava escrito lá 3 anos, 4 anos, né? Aí ele falava, nossa, as pessoas morrem aqui, alguns chegavam a mais 9 anos, 10 anos. E ele fala, as pessoas morrem muito cedo aqui. E aí ele mostra, e essa pessoa que estava né, com ele mostrando o local, aí mostra na sua cintura como se fosse um caderninho, um papel, onde eles anotavam ali as coisas que realmente faziam sentido na sua vida. E aí, quando eles morriam, era esse tempo que contava, né, que estava ali Então, lembrei também dessa história aí. É interessante essa história. O que conta, né? Tá anotadinho. Vamos começar a nos preparar para a nossa radiação de hoje?